Cadeia de custódia é extremamente relevante e o perito tem um papel muito importante na cadeia de custódia. Nesses casos, nesses crimes em especial, a gente tem muitas vezes dois grandes problemas envolvendo a cadeia de custódia. A primeira delas, a gente vai observar um pouquinho mais para frente, mas a primeira delas é que, na grande maioria das ocorrências, das operações policiais, nem sempre há o acompanhamento de um perito oficial. Nem sempre há o acompanhamento de um perito oficial, que seria, portanto, responsável por toda essa gestão da cadeia de custódia. E, muitas vezes, a falta de observação de alguns detalhes na condução daquele momento de busca, de posterior apreensão dos objetos falsificados, adulterados, corrompidos ou alterados, é que vai trazer um prejuízo muito grande no processo. Nós temos casos, inclusive, em que a falha na condução daquele momento da cadeia de custódia trouxe um resultado muito grave, que foi a absolvição. É um caso em que a simples ausência, falo simples, mas não é simples, mas é simples em razão da simplicidade que poderia ter evitado essa ocorrência, de colocação do lacre e identificação dos produtos, fez com que a prova, a evidência coletada, fosse desconsiderada e, com isso, ainda que o laudo tenha afirmado e atestado que os produtos periciados eram, aspas, falsificados, o investigado, então, naquele momento, réu, foi absolvido por violação da cadeia de custódia. Então, incluir o número do lacre, lacrar, garantir que todos os produtos, sejam os produtos que estão sendo buscados, apreendidos, mas também os submetidos para a perícia, sejam adequada e corretamente identificados, com lacre numerado, é extremamente importante. A gente precisa adotar essas cautelas. Quando, Franklin, mas quando não tem possibilidade de ter lacre, tem caixa, eu não consigo lacrar, eu posso colocar fita, eu posso numerar, eu posso assinar ali as caixas com os lacres e isso vai evitar que nós tenhamos no futuro um questionamento processual que pode colocar em xeque todo o trabalho realizado. Eu trago aqui uma decisão que eu costumo até falar brincando, bote salva-vida dos falsificadores. Eu, como advogado criminalista, e advogado criminalista, ele vai muito a fundo, via de regra, nos aspectos processuais, ele deixa para discutir o mérito de um caso, eventualmente, somente no final. O papel dele vai ser investigar e identificar fragilidades processuais. E uma das primeiras fragilidades que é alvo de apreciação, de tentativa de desconstruir todo o trabalho da polícia, o trabalho de investigação, o trabalho pericial e o trabalho até do Ministério Público após uma denúncia, está muito centrado na cadeia de custódia.